Vídeo de hoje diferente e exclusivo, quero contar bastidores do acordo que está sendo debatido há 8 meses entre São Paulo e Evangelos Marinakis, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave e do Olympiacos. Antes de gravar esse vídeo, conversei longamente com uma pessoa de São Paulo e trago vários detalhes importantes sobre a discussão que ocorre há 8 meses entre o Tricolor e o Evangelos Marinakis. Antes de mais nada, deixa eu só te apresentar esse magnata grego que veio do ramo da navegação, tem um patrimônio estimado em 22 bilhões de reais. Muita grana, investimento pesado em seus clubes. É também, ou basicamente por causa dele, que o Nottingham Forest, que estava na segunda divisão há quase 2 décadas, subiu para a Premier League e hoje é um dos times que lideram a competição, está no G5. Esse cara também transformou o Olympiacos no grande papa-títulos do futebol grego. No Rio Ave, em Portugal, a coisa ainda não andou. O Marinakis havia decidido, coisa de alguns meses atrás, comprar um time no Brasil. Dei essa informação com exclusividade aqui no canal. Depois contei também que havia tratativas com o Vasco, a notícia se confirmou e inclusive o torcedor vascaíno super engajado fez com que o Marinakis e o filho dele, que o acompanha nos times de futebol, chegassem até a dar algumas letrinhas de que a negociação com o Vasco acontecia. Mas por trás das tratativas entre Vasco e Marinakis existe uma negociação antiga e muito mais próxima de acontecer com o São Paulo. Tudo começa quando o Marinakis vem 8 meses atrás para a cidade de São Paulo e se reúne com o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Naquele momento, São Paulo mostra ao Marinakis a intenção de buscar um parceiro para as categorias de base. E o Marinakis informa ao Júlio Casares que tinha a intenção de ter um clube no Brasil. São Paulo descarta por completo qualquer chance de transformação do clube em SAF. Isso não vai acontecer, mas essa parceria na base está em estágio avançado e o contrato pode ser assinado nos próximos dias. Esse contrato ainda não tem um período de duração, mas o mais natural é que o vínculo tenha pelo menos 10 anos. Detalhe importante, o Marinakis já se comprometeu a fazer um investimento superior, por exemplo, naquele que foi fechado nas compras do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno e do Botafogo pelo John Textor, na oportunidade, 400 milhões de reais. São Paulo e Marinakis não podem dar muitos detalhes, esse acordo está sendo confabulado diante de uma cláusula de confidencialidade, mas tem uma série de pequenas informações e notícias importantes. Qual que é a estratégia do São Paulo? São Paulo não está vendendo Cotia, São Paulo não está se transformando numa SAF, São Paulo está fechando com um parceiro comercial de bastante dinheiro para ser o principal clube comprador de atletas na categoria de base. Sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, apareceu uma joia no Brasil ou na América do Sul e o São Paulo pretende ser o principal comprador com a ajuda, obviamente, do Evangelos Marinakis. Tem até outra informação importante que cabe dentro desse contexto que eu estou apresentando. O São Paulo vai se utilizar dos scouts do Marinakis, com uma série de tecnologias para buscar os principais reforços, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul. Jogador de 15 anos que aparece no Equador. Antes dele ser desejado por clubes da Inglaterra, São Paulo pretende se antecipar, trazê-lo para fazer a formação em Cotia e depois ser vendido para o exterior. Mas, Nicola, o que o Marinakis ganha com essa parceria, colocando um caminhão de dinheiro, valores superiores a 400 milhões de reais? A ideia do Marinakis é ter um percentual na venda de todos os atletas formados na base do São Paulo, inclusive aqueles que já estão em Cotia antes da chegada do Marinakis. Perguntei para essa fonte no São Paulo como é que funcionaria a divisão dos percentuais. E essa pessoa me contou que há uma variação, mas o São Paulo vai ter entre 60% e 65% da receita na venda do atleta, com o Marinakis ficando entre 35% e 40%. Então, o São Paulo vai ter sempre a maioria da receita, com o Marinakis ficando com o restante. Hoje, o Tricolor desembolsa algo na casa de 35 a 40 milhões de reais com o seu centro de treinamento de Cotia, que é específico para categorias de base. Por esse valor, a gente inclui todos os custos com a manutenção dos atletas, a ajuda de custo, o preço dos funcionários, há uma estrutura gigante, além de investimentos em uma série de outras coisas. Mas sobra pouco dinheiro para o São Paulo comprar jogadores. E o Tricolor entende que o sucesso das categorias de base de Palmeiras e Flamengo passa muito pela possibilidade desses dois clubes em investirem na aquisição de atletas ainda na base. E é muito mais barato contratar na base do que contratar no profissional depois que o atleta desponta em qualquer time de cima, aí fica ainda mais complicado para que essa contratação aconteça.
Com o aporte financeiro do Marinacks, o São Paulo vai ter respiro e força para ir buscar as principais contratações. Só para citar o caso específico do Estevão, um atleta que foi revelado no Cruzeiro e comprado pelo Palmeiras, tirado do Cruzeiro. O Hendrick, outra joia que o Palmeiras revelou, também não foi formado na base do Palmeiras. Ele havia até passado pela base do São Paulo, acabou que o Tricolor não teve grana para contratá-lo ou para arranjar um emprego para o pai dele, e o Hendrick acabou sendo escolhido para trabalhar no próprio Palmeiras. Com esse aporte financeiro do Marinacks, que passa a ser um sócio do Tricolor nas categorias de base, o São Paulo se entende com possibilidade de fazer enormes vendas. Tem até um detalhe importante sobre os percentuais, mas Nicola, qual que é a vantagem do São Paulo em repassar 40% da receita para o Marinacks? O Tricolor estima que com essa ajuda, com esse apoio, com essa presença e com a grana do Marinacks, o Tricolor não vai revelar 2 atletas por ano. Ele vai colocar 6, 7, 8 atletas no time de cima por ano, e esses jogadores podem ser vendidos, assegurando muito mais dinheiro do que atualmente. O Tricolor estima uma média de 100 a 150 milhões de reais em vendas de jogadores formados na base por ano. A estimativa é de que esse número cresça consideravelmente, aumentando também os lucros do São Paulo. E aí vale uma outra lembrança: quando você tem atletas da base no time principal, você tem uma folha salarial mais baixa, porque os atletas da base chegam ao time do principal custando bem menos e garantindo vendas futuras por serem mais jovens. Tem mais alguns detalhes importantes, todos exclusivos. O Marinacks, em meio às tratativas com o São Paulo, exigiu que o Tricolor colocasse nesse contrato que está sendo acertado entre as partes uma condição. O Marinacks quer ter a prioridade na compra da SAF do São Paulo se em algum momento no futuro o Tricolor virar uma sociedade anônima do futebol. O São Paulo concordou, não há problema nenhum, até porque o São Paulo não sabe se vai virar uma SAF e se virar, vai caber ao Marinacks cobrir eventuais propostas. Outra coisa importante: o Vasco da Gama negocia com o Marinacks e o São Paulo tem essa informação, tá? Mas a informação que o São Paulo tem é de que, fechando o contrato com o Marinacks, o grego abre mão das tratativas com o Cruz Maltino. E as tratativas estão bem longe de serem fechadas no Vasco. Há muito mais proximidade de um acordo no São Paulo do que com o Cruz Maltino. Isso porque o Vasco ainda está naquele processo de diligências com o Marinacks. O que é diligência? É quando o grupo do Marinacks está avaliando, estudando, entendendo as condições do negócio, as dívidas que o clube tem, a relação com a 777 e também com a CAP. Hoje o São Paulo se sente confortável para dizer que está bastante mais próximo de um acordo do que com o Vasco. E diante desse cenário, com o São Paulo assinando esse acordo com o grego, o Vasco deixa de ser uma alternativa para o empresário que é do ramo da navegação e tem muito dinheiro e muito apetite. Edu Gaspar não pode participar desse momento, nesse momento das negociações, até porque o Edu Gaspar cumpre um aviso prévio pela saída dele no Arsenal, mas o Edu Gaspar, a partir de fevereiro, está ativo nas tratativas e eventualmente na conclusão desse acordo, que não deve demorar muito tempo. Eu senti bastante otimismo no São Paulo em relação à possibilidade de o Marinacks se tornar esse sócio nas categorias de base. Tem mais uma grande vantagem pro Tricolor nas tratativas com o Evangelos Marinacks. Se esse acordo for fechado, e com os olhos voltados todos para a base, São Paulo também pode se beneficiar no time principal. Isso porque há a previsão de uma colaboração mútua do São Paulo com os outros 3 clubes do Marinacks. Pintou um jogador importante no Rio Ave, que não vai ser utilizado nem no Nottingham Forest, nem no Olympiacos. O São Paulo pode acabar contratando esse atleta. Troca de profissionais também vão acontecer entre esses 4 clubes. O São Paulo não seria mais um time do grupo do Marinacks, mas seria um co-irmão, seria alguém bem parceiro para troca de experiências, para contratação de jogadores, para utilização de atletas, alguém que no Olympiacos não tem performado. O São Paulo tem interesse, o São Paulo pode ir lá buscar com facilidade essa contratação para o time principal. Eu estou falando inclusive aí no time de cima e não mais nas categorias de base. Evangelos Marinacks, que se tornou o xodó, o queridinho do torcedor vascaíno, até por conta do seu arrojo, da sua vontade em fazer os seus times serem extremamente competitivos. Antes de completar, deixa eu só contar o que eu perguntei para essa minha fonte a respeito de prazo. Quando é que o São Paulo imagina ser capaz de ter tudo completado se as coisas continuarem saindo bem? Essa pessoa me contou que recentemente o Júlio Casares esteve em Londres para mais uma reunião com o Marinacks, mas aí na verdade foi mais do que uma, porque eles se encontraram por 3 dias consecutivos e acertaram basicamente vários outros pontos que estavam pendentes. Então, São Paulo entende que está perto da conclusão desse acordo,
nos próximos dias, talvez não nesse final de ano por conta dessa questão envolvendo festas de fim de ano, mas no início da próxima temporada, talvez tudo já esteja sacramentado para que Evangelos Marinax se torne o investidor que o São Paulo buscava. E o Tricolor, em vez de ter vários parceiros como empresários ou parceria com outros clubes, o São Paulo na base vai ter o magnata grego como o cara que vai colocar dinheiro e vai ser participante no lucro dos atletas vendidos. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, compartilhe também esse conteúdo, beleza? A gente volta mais tarde com outras notícias. Tchau!